Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Acabou agora há pouco em Foz do Iguaçu o último jogo do Vasco antes da volta do Campeonato Brasileiro. Jogo do dia 13 contra o Grêmio em Porto Alegre. Na fria Foz do Iguaçu, o Vasco venceu a equipe local por 3-1, com ótima atuação do atacante Valdívia. Valdívia que vem jogando, na verdade, como um atacante mesmo, quase como um centroavante. Mas Valdívia não ia começar o jogo. Na verdade, o técnico Vanderlei Luxemburgo preferiu colocar Marrone com o Marquinhos jogando centralizado. Mas, no aquecimento, o Marrone sentiu um desconforto muscular e, por ser preparação apenas um amistoso e por ser Marrone um jogador importante, Vanderlei preferiu tirá-lo. Valdívia começou e o Vasco iniciou o jogo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Osvaldo Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Richard, Raul, Marcos Júnior e Valdívia, na frente Rossi e Marquinhos. Aos 13 minutos, o Foz do Iguaçu teve uma oportunidade, aliás, uma característica do time do Vasco ruim no primeiro tempo. Não conseguir acertar saída de bola, o meio de campo errando muitos passes. É verdade que o campo estava muito ruim, mas também no contra-ataque, a defesa ficando no mano a mano e quase que o Foz do Iguaçu fez 1-0. Aos 15 minutos, um susto. Numa jogada de área, o zagueiro Ricardo Graça levou uma cabeçada, disputando uma bola para tentar fazer o gol, e ele acabou saindo. Entrou o Erley na sua posição e nesse lance, na sequência, Marquinho acabou perdendo o gol. Aos 21 minutos, um dos grandes personagens do primeiro tempo, o atacante Rossi, fez uma boa jogada e quase fez o 1-0. Mas um minuto depois, Rossi bisou a jogada. Chegou no fundo, ganhou do marcador com imensa facilidade, fez o cruzamento e aí veio o pouco lindo Valdívia jogando quase como centroavante na pequena área, concluindo o Vasco fazia 1-0 e você curte aí o gol do atacante Valdívia. Aos 29 minutos, Marquinho perdeu um gol de cabeça, a bola teria batido na mão do zagueiro do Foz do Iguaçu, mas o árbitro acabou não dando o pênalti. Aos 32 minutos, mais uma chance do Foz do Iguaçu em mais um lance de contra-ataque. A mesma cena, perdendo a bola na intermediária, num passe errado, veio o Foz do Iguaçu no contra-ataque e por muito pouco, Osvaldo Henriques ainda chegou junto com o goleiro Fernando Miguel. O atacante do Foz do Iguaçu não fez o gol de empate. Mas aos 34 minutos, e que boa notícia, o Vasco tinha o Danilo Barcelos, que é um jogador que bate bem faltas, não fez um bom jogo mais uma vez, e agora tem uma outra opção de cobrança de falta. Você vê aí o golaço de Valdívia, pouco gol do Poco Valdívia, que matou a pau, fez um golaço de falta, o Vasco fez 2-0. E aos 42 minutos, numa ótima jogada também iniciada por Valdívia, roubada de bola do bom volante Richard, correu na frente, Valdívia meteu uma bola de 3 dedos, o Richard tocou para trás e o Pikachu com muita tranquilidade matou a bola, os jogadores do Foz foram todos para o gol e ele escolheu o ângulo superior esquerdo e fez 3-0. Assim terminou o primeiro tempo e com uma marca, Iago Pikachu passa a ser o lateral com o maior número de gols na história do Vasco. Ele havia empatado com o Felipe com 33 gols e agora é o lateral artilheiro da Colina com 34 gols. No primeiro tempo, de positivo, Rossi e Valdívia. O Valdívia, inclusive, como cobrador de falta. E também o Richard, muito participativo, errou uma bola, tentou fazer uma graça, mas no geral, chegando muito à frente, destruindo bem no meio de campo. De negativo, a questão do contra-ataque, a defesa muito no mano a mano e as lesões de Marrone e também do Ricardo Graça. No segundo tempo, vieram as alterações e o time caiu muito de produção. No início do segundo tempo, Henrique entrou no lugar do Danilo Barcelos, o Cáceres, ou melhor, o Felipe Bastos entrou no lugar do Osvaldo Henriques, Felipe Bastos jogando como zagueiro e o Richard saiu para a entrada do Lucas Mineiro. Aos 13 minutos, aí Vanderlei fez uma modificação total. Sidão no lugar do Fernando Miguel, Cáceres no Pikachu, Andrei no Marquinhos, Bruno César no Raul, Ian Sassi no Rossi, Thiago Reis no Valdívia e Ulisses, zagueiro da base, entrando no lugar do Marcos Júnior. E aí o Felipe Bastos foi colocado um pouco mais à frente, ele que fez
Algumas poucas jogadas. O segundo tempo foi muito ruim, muito improdutivo. Um chute de fora da área, o Felipe Bastos quase surpreendeu. Aos 21 minutos, uma grande chance do Foz do Iguaçu, uma ótima defesa do goleiro Sidão. Aos 30 minutos, Bruno César teve uma chance, um chute da entrada da área, boa defesa do goleiro do Foz do Iguaçu. Aos 31, Ian Sass roubou uma bola, tocou para o Thiago Reis, que ao invés de devolver, fez uma ótima jogada, enganou a zaga, ficou de frente para o goleiro e chutou. O goleiro fez também uma boa intervenção. Aos 33 minutos, um gol estranhíssimo do Foz do Iguaçu, mas na minha opinião, com falha do goleiro Sidão. Um chute de fora da área no canto direito, o Sidão não conseguiu chegar na bola, deu a impressão de que a bola teria passado por fora, mas não, foi confirmado. Alguns detalhes importantes que a gente precisa pontuar aqui, pontos positivos no segundo tempo. Eu só vi um ponto positivo, não que ele tenha jogado bem. O fato de mais um menino da base ter sido colocado no time profissional, o zagueiro Ulisses, fez o seu primeiro jogo num time profissional do Vasco. E negativo foram vários. Mais uma vez a preocupação porque os jogadores reservas não aproveitaram a oportunidade. André entrou muito mal, muito disperso, segurando demais a bola. Bruno César completamente apagado. Ian Sass driblando muito para trás. Cáceres chegou até um pouquinho no fundo, mas também muito tímido. O mesmo acontecendo com o Henrique. Enfim, o Lucas Mineiro também não entrou bem. Felipe Bastos até tentou alguma coisa. O Thiago Reis, a bola não chegava, é verdade. Mas isso realmente preocupou, porque o Vasco precisa ter um elenco. Ter apenas 11 jogadores num time que já é limitado, sem um elenco, os suplentes entrando à altura, realmente preocupa. Não é você pensar assim, não, entraram jogadores no segundo tempo que o Vanderlei vai ter uma dor de cabeça. O único jogador que hoje dá dor de cabeça boa para o técnico Vanderlei Luxemburgo é o atacante Valdívia, que quando entra vem fazendo dos seus, fez os seus 2 primeiros gols com a camisa do Vasco num jogo profissional, num jogo como jogador titular do Vasco. Enfim, é um jogador que melhorou muito, e aqui palmas ao preparador físico Antônio Carlos Melo, que pegou o Valdívia no breu e botou o Valdívia num outro patamar. É um jogador que vem melhorando e com certeza vai ajudar demais. Destaques, aí na minha opinião, acho que o Richard fez um bom primeiro tempo e Rossi e Valdívia, sem nenhuma dúvida, jogaram muito bem no primeiro tempo. Achei Marcos Júnior mais quietão, mais calado, jogando pouco. Marquinhos tentou algumas coisas, mas também não fez um bom jogo. Raul também um pouco mais burocrático. Pikachu errou muito, é verdade que o gramado atrapalhou para tabelas, também não fez um grande jogo, fez apenas um gol. Danilo Barcelos, mais uma vez, me preocupou, não foi bem. A dupla de zaga, Oswaldo Henriques e o Ricardo Graça, no mano a mano, perderam algumas jogadas para os atacantes do Foz do Iguaçu. O Fernando Miguel não teve absolutamente nenhum trabalho. Enfim, não foi um time assim que tenha enchido os olhos, apenas valores individuais. O Vasco volta a treinar na segunda-feira, aí sim amanhã provavelmente um treino para aqueles que não jogaram tanto, mas na segunda-feira um treino e aí já no CT do Pedro Basso, do Flamenguinho, do Flamengo Esporte Clube, CT que abrigou a seleção da Coreia para a preparação para a Copa do Mundo. Para a gente concluir, algumas informações. Hoje um boato de que o atacante Edgar Bruno, que joga no Daegu da Coreia, apareceu fazendo tratamento e treinamento no CT do Almirante, que poderia ser um jogador de área. Edgar Bruno passou pelo Vasco em 2009, jogou 9 partidas, jogou muito mal, não foi um grande destaque, mas foi para o mundo árabe, arrebentou e hoje na Coreia, ídolo do Daegu, faz dupla de área com um outro brasileiro de nome Cezinha, foram muito bem na Champions da Ásia esse ano, também estão bem no Campeonato Coreano, enfim. É um jogador que poderia até estar, mas nós entramos em contato com o departamento de futebol do Vasco, nos informaram que apenas foi um pedido do jogador, porque ele tem um problema de luxação no ombro e para fazer o treinamento, para manter a sua forma, o Vasco abriu as portas, não há nenhuma possibilidade do Edgar vir para o Vasco da Gama. Aliás, sobre camisa 9, durante a semana intensificados os contatos do Mário André Mazuco, a gente vai cobrar isso do diretor de futebol, porque ficou muito claro hoje. Apesar do Valdívia ter ido muito bem, o Vasco precisa sim de um centroavante. Talvez para o jogo do Grêmio não tenha. Vá com esse time, mas é uma urgência e a direção de futebol do Vasco está sabendo muito bem que essa é uma urgência. Amanhã, Brasil e Peru, torcida por Felipe Coutinho. O nosso craque Felipe Coutinho, base do Vasco, estará em campo, assim como o Alan, que não vai jogar, mas também merece a nossa torcida. Amanhã, o Domingão, com uma matéria muito especial que vai aproximar você, torcedor, do nosso craque Bismarck. Bismarck amanhã vai receber uma homenagem de uma torcedora que não o via há 19 anos e que, através do Atenção Vascaínos, conseguiu chegar um presente que emocionou demais o craque. Preste atenção, Bismarck vai se emocionar muito. E você também.
com o depoimento dessa torcedora, de uma torcedora fã do Bismarck desde os 11 anos de idade. Hoje, quase aos 40, Bismarck quase aos 50, o Atenção Vascaínos uniu o ídolo à sua fã e você vai ver esse encontro que vale muito a pena. É isso aí, turma! 3 para o Vasco, 1 para o Foz do Iguaçu. Semana que vem é a semana derradeira para a volta do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Grêmio. E a gente em cima, cobrando. Precisamos reforçar principalmente o comando do ataque. Um forte abraço. Tchau, turma!